Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Celso Costa e hoje a gente vai aprender um pouquinho de matemática básica para o ensino médio. Hoje a gente vai falar sobre conjuntos. Bom, os conjuntos, eles não têm uma definição, não existe uma definição para o que é um conjunto. O que a gente tem, uma base, é a noção do que é um conjunto. O conjunto, ele basicamente é um agrupamento de elementos que tem uma característica comum entre si. Por exemplo, material escolar, um time de futebol, uma banda, tá? Isso tudo são conjuntos. Conjunto de letras, conjunto de números. Por exemplo, material escolar. A gente tem régua, lápis, tesoura, caderno. A característica comum entre eles é que são usados para a gente aprender na escola. Tá legal? Em uma banda, os seus pais, podem até perguntar para os seus pais, antigamente chamavam-se de conjuntos. No Brasil a gente tinha o conjunto polegar, tinha o conjunto dominó, tá? Era bem famoso também no mundo inteiro o conjunto menudos. Vocês já devem ter ouvido falar que o Rick Martin fazia parte desse conjunto. Hoje a gente ainda tem pelo mundo conjuntos de músicos, como por exemplo, que está fazendo bastante sucesso, o BTS, que é um conjunto coreano de música. Tá legal? Bom, seguindo aqui, cada item de um conjunto ele é chamado de elemento. Por exemplo, o conjunto de números. Cada número é um elemento do conjunto todo, tá? E o conjunto ele é nomeado por uma letra maiúscula. Dependendo do conjunto, a gente geralmente coloca a primeira letra do nome do conjunto. Por exemplo, as vogais do alfabeto. A gente pode denominar o V como o conjunto das vogais. Vogal A, E, I, O, U. Tá legal? Os elementos são separados por vírgulas e fica dentro de chaves. Sempre que você for descrever um conjunto, você coloca a letra maiúscula do conjunto que representa o conjunto, igual, desenha as chaves e coloca os elementos dentro separado por vírgulas. O conjunto dos divisores positivos de 12. Então, o conjunto dos divisores, a gente faz D maiúsculo é igual, aí abre chaves e coloca todos os divisores de 12, que é 1, 12 dá para dividir por 1, por 2, 3, 4, 6, 12, tá legal? E quando um item qualquer ele faz parte de um conjunto, a gente expressa por este símbolo aqui, tá? Vou mudar até a cor aqui para ficar melhor para ver. Esse é o símbolo de pertence a. Ou quando ele não faz parte, ele é representado por esse mesmo símbolo, só que com um tracinho cortando ele, que representa não pertence a. Por exemplo, o conjunto das vogais A, E, I, O, U. O E, o elemento E, ele pertence ao conjunto das vogais. Tá legal? E quando não pertence, por exemplo, o conjunto dos divisores de 12. O número 5, ele não pertence a esse conjunto. Tá? Então a gente representa 5 não pertence a D. O elemento 5 ele não pertence ao conjunto dos divisores. Tá legal? Bom, temos alguns conjuntos numéricos aqui que é interessante passar, a gente aprender. Por exemplo, o mais básico é o conjunto dos números naturais. Ele é representado por essa letra N com um tracinho. E as suas características são eles serem inteiros e positivos, tá? Então todo número inteiro e positivo ele faz parte do conjunto natural. Conjunto dos inteiros eles são representados por a letra Z, tá? Para não esquecer, você lembra, conjunto dos naturais é o N, como eu havia dito. A gente sempre não. Na maioria das vezes a gente usa a primeira letra do nome do conjunto. Para você lembrar dos números inteiros, você junta os dois, números inteiros, é o Z, tá legal? Porque o I ele é usado para outro tipo de conjunto. As características dos números inteiros, eles são
basicamente esse é um número inteiro, ele não pode ser quebrado, tá? Mesmo se ele for negativo ou positivo. Nesse exemplo aqui a gente consegue ver que ele vai desde o infinito negativo até o infinito positivo. Ele passa pelo menos 4, menos 3, menos 2, 2, 3, 4 e vai embora. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa pode colocar nos comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, podem colocar nos comentários, tá legal? Bom, temos ainda os conjuntos, o conjunto dos números racionais, tá? Ele é representado pela letra Q e a característica dele é número que pode ser descrito de forma de fração. Você me pergunta, professor, mas aqui a gente está vendo o número menos 4, menos 3, 2, 3, 4, eles não são números inteiros? São números inteiros, porém, eles podem ser escritos de forma de fração. Por exemplo, esse menos 4 é a mesma coisa que eu pegar o 8 e dividir por 2. Menos 8 dividido por 2. Ele vai dar menos 4, aqui ele só está simplificado. Tá? Eu poderia muito bem colocar o menos 8 dividido por 2 aqui. Se você fizer na calculadora, você vai chegar ao resultado que é menos 4. Tá? Por isso que ele está assim, ele só está simplificado. Quando um conjunto ele faz parte de outro conjunto, a gente utiliza este símbolo que significa está contido em. Por exemplo, um exemplo fácil para vocês aprenderem e guardar na memória. O conjunto dos meninos ele está contido no conjunto escola. Por quê? O conjunto escola é um conjunto maior, que ele tem conjunto meninos, conjunto meninas, conjunto professores, conjunto tia da cantina, tá? E o conjunto meninos, ele está dentro desse conjunto maior que é a escola. Então a gente representa assim, conjunto M está contido no conjunto E, tá? Temos ainda também outro símbolo, que é quando alguns elementos de um conjunto ele faz parte de outro. A gente utiliza esse símbolo aqui, que é o mesmo símbolo do está contido, só que é o contrário, é um C ao contrário. Ele é mais achatadinho, tá? Ele significa contém em. Por exemplo, o conjunto do alfabeto contém o conjunto das vogais, tá? Então, o conjunto do alfabeto, que é A, B, C, D, vai até o Z, ele contém o conjunto das vogais, que é A, E, I, O, U, tá? Simplificando aqui, em forma gráfica, a gente pode ver que o conjunto dos números racionais ele é o maior e dentro dele contém o conjunto dos números inteiros e dentro dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, tá? Por quê? Porque no conjunto dos números racionais nem todos os números racionais são inteiros. Por exemplo, o elemento 1 sobre 2, que é meio, ele faz parte do conjunto dos racionais. Porém, ele não faz parte do conjunto dos inteiros porque ele vai dar 0,5 o resultado. 0,5 é um número quebrado, não é um número inteiro. Tá? E, consequentemente, ele não faz parte dos números naturais também, por ser um número quebrado. Tá legal? O número inteiro, os números inteiros, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Porque todos os números inteiros, eles estão nos números racionais. Seja em forma de fração, seja em forma de número inteiro. Tá? Pode ver que tem desde o menos infinito até o mais infinito. E o número dos naturais, o conjunto dos números naturais, ele está contido dentro dos números inteiros. Só que nem todos os números inteiros são naturais. Como a gente viu, os números negativos eles não fazem parte dos números naturais. Os números naturais é a partir do zero até o infinito. Tá legal, galerinha? Bom, por hoje é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês. Queria parabenizá-los por estar aqui vendo esse vídeo, querendo aprender um pouco mais. Se vocês puderem deixar o like, compartilhar o vídeo, quiser comentar aqui embaixo alguma coisa, alguma pergunta, alguma questão,
Quiser fazer elogio, crítica também pode comentar, tá? Se puder compartilhar esse vídeo com os amigos, com os pais, com os tios, com os avós, com todo mundo, pode compartilhar, tá legal? E é isso. Por hoje é só. Agradeço muito e até a próxima.